Aleluia. Ao Senhor, igreja. Amém. Pode estar neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero Aleluia. agradecer o nosso Deus. Também quero agradecer o pastor Maurício, juntamente com a sua esposa. Deus abençoe. Por poder confiar na indicação do nosso irmão Michel, juntamente com a sua esposa Renata. Conhecemos esses meninos aí, é uma bênção de Deus. Aleluia. E vamos ao Senhor por essa oportunidade. Também quero agradecer aí pela vida do nosso irmão Márcio, missionário Jaqueline que está ali, que Deus abençoe. Glória a Deus. O Jaqueline viajou e já voltou, né? Vai de volta. Meu Deus do céu. Estou muito feliz, bastante apreensivo por esse momento. Falar sobre vida conjugal não é brincadeira, é algo onde o mundo espiritual ele se move. Nós louvamos um louvor aqui que é a mais pura verdade. Querem destruir a família, querem destruir essa dádiva, a instituição que Deus criou. Quando a Bíblia diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, existem várias aplicações para esse texto, e uma delas é a família, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É a Santíssima Trindade, essas três pessoas formando uma pessoa. E esse é o exemplo que se dá a partir do homem, quando Deus faz o homem. No capítulo de número 5 de Gênesis, o verso 1 e 2 vai falar que Deus os abençoou e chamou pelo nome de Adão. É tão interessante que a gente lê a Bíblia e fala assim, Adão pecou. Primeira coisa que a gente entra em paradoxo é porque a mulher, quando do fruto, é servida ao homem, e aí a Bíblia todo o tempo diz Adão pecou. Mas se nós prestarmos atenção, a nossa legislação, até um tempo atrás, agora já sofreu variação, mudança, ela tinha uma conotação muito bíblica. Os americanos ainda usam dessa forma. Quando Deus abençoou o casal no matrimônio, foi chamado de Adão. E na nossa legislação, até um certo tempo atrás, a mulher ela contraiu o sobrenome do homem. Aí em Hollywood tem um filme chamado Senhor e Senhora Smith. Quem é do meu tempo ainda conseguiu pegar um pouquinho daquele desenho deles, o Pimentinha. Como era o nome da mulher do senhor Wilson? Senhora Wilson. Leva o nome do homem, é por isso que Adão pecou. Casal. Então, essa é uma das coisas maravilhosas que Deus criou, que foi a família, semelhando a ele, a capacidade de dois serem um. Amém? Eu quero compartilhar um texto das Escrituras, Evangelho de Marcos, o capítulo é o de número 10. Marcos 10. Você vai encontrar esse versículo em vários textos bíblicos. Há uma repetição, Jesus fala acerca disso. E na tradição judaica, Moisés é quem escreve o Gênesis, e isso está lá no Gênesis capítulo 2, o verso de número 24 em diante. Mas nós vamos ler aqui o versículo de número 7. Marcos 10, o verso 7. Hoje eu estou acompanhado com a minha sua esposa, que vai cooperar conosco nessa ministração aqui também. Aleluia. A pastora Sheila está incumbida de fazer algumas dinâmicas com os irmãos. Eu e o irmão Michel nós estávamos numa discussão, porque ela me corrigiu dizendo assim, eu falei, vai fazer uma gincana? Eu falei, gincana é coisa de criança. E aí a gente deu risada com isso, porque, na verdade, essa atualização de dinâmica, o Michel falou, se você falasse dinâmica, talvez eu não ia entender, mas gincana ficou mais fácil. E aí nós brincando com isso aí, a pastora Sharon vai estar aí nos ajudando. Mateus 10, verso 7 diz assim, por isso deixará o homem seu pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e eles dois serão uma só carne, e assim não são mais dois, mas uma só carne. Amém? Então, esse milagre que o Senhor manifesta sobre a junção de duas pessoas, irmãos, eu queria só fazer um adendo aqui antes da gente entrar na parte que nos compete aqui. Eu queria falar um pouco sobre uma batalha que a igreja quer travar com o mundanismo. Nós somos protestantes contra aquilo que foi o início da igreja católica, porém, irmãos,
Uma coisa é fato: o que Deus criou como unidade, não adianta mudar o modelo, que nunca vai diferenciar aquilo que Deus criou. E a Bíblia diz aqui que Deus diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa. Isso é casal. Qualquer outro tipo de afetividade pode ser dado qualquer tipo de nome, né, que não seja isso. Então, só para a gente trazer um entendimento sobre a conjugalidade civil. O casamento civil, ele é nada mais nada menos do que para preservar o patrimônio. Matrimônio cuida do patrimônio. Então, para criar-se uma lei de defesa para ambos que conceberam o casamento, a união, é feito um documento civil, que aí sim regulariza toda a questão patrimonial. É madre e padre. Então, para nós entendermos isso, porque o que Deus deixou como casamento é a união de um homem e uma mulher. Não existe outro casamento. Então, às vezes, nós estamos brigando por uma coisa que a Bíblia não está nem preocupada com isso. Mas nós começamos a se preocupar. Então, para Deus, o que é, e o que não é, não é. Amém, igreja? Então, nós vamos caminhando aqui. Irmãos, eu separei alguns temas para nós tratarmos aqui. E o primeiro tema que eu quero tratar é sobre finanças. Não serão mais dois, e sim uma só carne. Existe uma necessidade na nossa vida conjugal de unir na mesma proporção que é a vida financeira. Nós temos hoje uma dificuldade nessa parte porque dentro do relacionamento conjugal existe aquela fala do meu dinheiro e o seu dinheiro. E como Jesus nos ensinou a orar, a oração de Jesus foi: o pão é nosso, o pai é nosso, o dinheiro também nosso. Aleluia! Então tem que haver essa unidade. Essa unidade, ela potencializa a força do casal. Exemplo, é muito fácil, irmãos. Se você ganha R$1.000 e a sua esposa também ganha R$1.000, quantos vocês têm quando não está na unidade? R$1.000. Porém, se ambos se unem, quanto vocês vão ter? R$2.000. Aleluia! Então a unidade, ela potencializa a força econômica do casal. Então existe um problema muito sério. Eu quero ler um texto aqui em 1 Timóteo 6,10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Lembra que nós já não somos mais um, ou melhor, não somos dois, somos uma só carne. Muitas vezes nós nem percebemos que estamos traindo dentro do nosso relacionamento porque estamos amando o dinheiro. A ideia de amor ao dinheiro é que quem muito dinheiro é quem ama. Às vezes é tão pelo contrário, irmão. Quem menos tem, mais é apegado. Quem menos tem, é mais avarento. Então existe essa necessidade de unir as forças para que o casal vá bem. Pastor, mas e quando alguém não tem senso de gasto? É óbvio que nós temos que ter uma união, nós temos que unir, nós temos que ter um diálogo e ser sincero de quem dentre o casal tem mais capacidade administrativa do que o outro. E assim, uma vez eleito, fazer toda essa composição de gastos, de equilíbrio, de poupar e coisa desse tipo. Então, uma das coisas que mais desgasta o casamento é uma crise financeira. Essa ideia de meu dinheiro vai gerar um individualismo, um medo de que em qualquer momento isso vai acontecer. Mas, irmão, vou dizer uma coisa: existem duas coisas, falamos de lei agora há pouco, que a necessidade do casamento civil é o matrimônio, a certidão civil de conjugalidade de casamento. Para quem não tem essa legalidade, existe a união estável. A comprovação da união estável dará ao outro o mesmo direito. Então é necessário que nós compreendamos dessa forma, né? Existe uma ideia machista, mas a ideia machista ela só vai ser de fato firmada por quem não lê a Bíblia. Porque quando você lê Provérbios, você vai ver a mulher virtuosa. Ela é mais preciosa do que rubi.
Às vezes eu oro ao Senhor e falo assim, Senhor, derrama sobre nós, homens, a capacidade de ser um joalheiro, um ourives. Irmão, porque para quem não conhece pedra preciosa, né, pastor Montes? Qualquer pedra, ela é pedra. Mas se você não tiver uma lente de um joalheiro, você nunca vai considerar a sua esposa como uma rubi. Mas quando você discorre um texto de Provérbios, você vai perceber que a mulher, que lá está descrita, ela é uma mulher também que trabalha. Ela examina a mercadoria. Ela compra, ela vende. Ela dá ordem à sua casa. Ela está antecipada do dia de amanhã. Então, quando eu olho uma mulher dos dias de hoje, eu falo, essas são as rubis. A mulher que trabalha, a mulher que se dedica, a mulher que cuida do lar, tem todas essas funções. Então, a ideia patriarcal, ela se perde no machismo que não tem nada a ver. É uma mulher que ela é submissa a todo o processo. A ideia de submissão para nós, ela parece ser pejorativa. Ela é algo que inferioriza, mas na verdade não é assim. A missão, ela é do homem. E a mulher, ela está junto com ele nessa missão. Então a missão é do homem, a mulher é submissa a ele. É por isso que aquele ditado que se dizia, atrás de um grande homem existe uma grande mulher, ele foi reparado e dito assim, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Aleluia. Então é essa missão que nós temos que entender. A crise financeira, ela pode ser solucionada debaixo dessa graça, debaixo da obediência. O dinheiro já não é mais meu, o dinheiro é nosso. Porque agora nós temos um Pai, e o Pai é nosso. O pão é nosso. Glória a Deus. Aleluia. Não nos deixe cair em tentação. Então a ideia de unidade do Evangelho é desde o Gênesis. É desde o Gênesis que tem isso. Então nesse momento eu quero pedir à pastora Shera, ela vai distribuir aos casais, nesse momento, uma parte dessa dinâmica, né? Ela vai distribuir para vocês, a Bíblia diz assim que nós temos que ser como criança. E uma das brincadeiras de criança é massinha. Nós vamos usar a massinha agora, né? Você vai pegar aí a sua massinha e você vai modelar essa massinha. Você vai misturar, ver o que vai acontecer com as cores quando estiverem misturadas, qual é a cor que ela vai dar. No decorrer da administração, para você não ficar ansioso, ansioso, vai ser uma boa terapia aí, né? Cada um vai pegando a massinha e vai misturando. Então, irmãos, como diz o livro de Gênesis, a união financeira, ela vai potencializar. Olha só, o mercado de trabalho, ela constitui-se uma instituição com o nome de CNPJ, né? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E a pessoa jurídica, ela não pode ser uma pessoa única, ainda que na nossa lei, para facilitar a questão de nota fiscal e tudo mais, nós temos o MEI, que é um CNPJ de um indivíduo. O seu CPF, ele se torna um CNPJ. Mas no início desta ideia de CNPJ era a sociedade. Os sócios tinham ali a mesma intenção de fazer com que aquele empreendimento funcionasse, crescesse. E isso não pode ser diferente dentro da vida conjugal. A unidade acontece isso. Eu acho muito interessante, em alguns casos, o meu principalmente. Eu me lembro que quando casei, pastor Maurício, eu fui para a minha casa com uma mochila nas costas e uma sacola. E aí eu estava indo para a minha casa me trocar para nós celebrarmos a nossa cerimônia de casamento. E aquela mochila, aquela sacola me fez pensar quão pouco eu tinha. Pois não peguei nada da casa dos meus pais, a não ser as minhas vestes. E quando passou-se um ano, nós fomos morar na Vila Maria. Então logo nós íamos para a Vila Sabrina, depois de um ano. Quando o caminhão de mudança chegou, e ele ficou abarrotado de coisas. Aí eu fiquei olhando aquilo e eu falei, que engraçado. Eu saí com uma mochila e uma sacola na mão. E agora eu já vou me transportar com um caminhão de coisas. Aleluia. Então entenda uma coisa, o teu matrimônio, ele tem uma força poderosa para manifestar e aumentar o seu patrimônio. Se você teve uma vida abençoada quando solteiro, conseguiu planejar, conseguiu ter todas essas coisas, entenda que a bênção de Deus sobre
o nosso patrimônio, a partir do matrimônio, é algo sobrenatural nas nossas vidas. Aleluia. Então entenda isso e acredite nessa força, né? Então nós precisamos disso. Eu quero ler mais um texto aqui, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Aleluia. Irmãos, o diálogo, ele é necessário. Não entre nessa ideia de bola de cristal, porque ainda que você tenha o dom de revelação, o Espírito Santo de Deus, ele não vai operar para você saber o que está passando na cabeça do seu cônjuge. Então não adianta querer adivinhar. O diálogo é muito importante em todos os sentidos. Então o diálogo ele precisa ser conversado, tem que ser dialogado, tem que haver essas partes de conversa, principalmente no que se diz respeito às finanças do casal. Há uma necessidade muito grande de nosso cônjuge termos esse diálogo. E a partir desse diálogo entender a maneira de como cada um trata com essa questão de finanças, de dinheiro. Porque se o outro não souber, pode entrar em atrito por conta de divergência de conversa, divergência de palavra, divergência de intenção. E o apóstolo Paulo, ele escreve esse versículo para a igreja de Coríntios, dizendo: olha, irmãos, que não haja dissensões entre vós, mas que todos sejam unidos, né, no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Irmão, existe uma coisa que nós precisamos entender. Muitas vezes a nossa diferença de fé, ela pode estar variável. Tem um texto na Bíblia que ele é muito intrigante para a minha leitura. A Bíblia diz que Abraão, ele é visitado por anjos, pastores. E quando ele vê os anjos vindo, ele disse para Sara: Sara, prepara um bolo. Prepara algo para esses homens. E quando esses homens sentam, né, nós vamos mexer aí na massinha. E quando esses homens sentam para conversar com Abraão, eles dizem que Abraão teria um filho. E quando ele diz isso, Sara está atrás das cortinas e Sara ri. E os anjos perguntam para Abraão: por que Sara ri? Vocês não acham isso estranho? Quem riu? Sara. Para quem eles perguntaram? Abraão. Quem riu? Sara. Para quem eles perguntaram? Abraão. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa misteriosa nesse negócio? Porque a pergunta dos anjos é: por que Sara riu? Eles poderiam falar: olha, mande que a sua mulher venha até nós. Sara voltaria. Abraão chamaria e ela voltaria e perguntar: por que você riu? Mas os anjos não perguntaram para Sara. Os anjos perguntaram para Abraão. E quando eles perguntam para Abraão, ele estava querendo dizer: Abraão, o que você fez com Sara, que ela não crê mais, que será mãe de multidões? Às vezes o nosso desnível de fé pode trazer sobre o outro algo que pode matar a fé de alguém. Muitas vezes existem coisas que você, mulher, vai viver, vai passar, que se você disser ao seu marido, talvez você possa matar a fé dele. E ao contrário também. Por isso que os anjos perguntaram: por que Sara? Muitas vezes a nossa conversa, o nosso diálogo em casa, ele mais enferma do que fervorece. Nós muitas vezes matamos a nossa fé quando nós fazemos um determinado comentário do que nós trazemos. Então existem coisas que ainda seja para nós, para ser discutido, tudo tem uma hora e um momento. O mesmo parecer. Temos que gerar fé. E às vezes dentro do casamento, na individualidade, alguém toma as rédeas sem comunicar ao outro e aí decide adquirir um bem.
essa aquisição ela pode ser tida quando, em comum acordo, o outro transfere toda a responsabilidade e diz: olha, o que você escolher está bem escolhido. Mas na grande maioria das vezes não é assim. Carece uma participação do cônjuge. Carece dessa cumplicidade. E eu vou dizer uma coisa: não se queixe quando algo que você fizer e não der certo, porque o outro cônjuge não foi comunicado e ele dizer aquela frase célebre: não falei? Porque muitas vezes a gente decide algo, o outro não está de comum acordo e a gente quer que as coisas prosperem. A comunhão, a conversa, a decisão, ela tem que ser conjugal. A palavra conjugal, ela quer dizer julgar com. O jugo, sabe quando Jesus diz assim: vinde a mim, vós estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. O meu jugo, ele é suave. Aleluia. Glória a Deus. A conjugalidade é julgar com. Eu não posso dizer que tem um cônjuge se eu não conjugar com ele todas as coisas. Eu preciso dessa conjugalidade, carregar junto o jugo da casa, da família, as responsabilidades, as necessidades e decidirmos juntos. Porque se um dos lados decide e o outro não, o que vai acontecer com o jugo? Vai se equilibrar. E às vezes a gente vai ter a sensação de que o nosso cônjuge se tornou o nosso inimigo. Mas eu vou te trazer uma verdade bíblica. A palavra auxiliadora, adjuntora, ajudadora, que nós lemos no livro de Gênesis, no original quer dizer Ezer Kenegdo. Ezer de Ebenezer, como a gente gosta de expressar. Ezer Kenegdo quer dizer uma ajudadora oposta. Uma ajudadora é como se fosse um espelho para refletir. Aleluia. Para nos colocar como um negativo diante de nós. Para que nós nos examinemos por dentro e por fora. Aleluia. E às vezes esse contraponto aparente dentro da conjugalidade que está acontecendo nada mais é que é um ponto de equilíbrio para uma reflexão. Uma pilha, ela tem dois lados, positivo e negativo. Se você juntar dois positivos, o que vai acontecer? Circuito. Nada. Se você colocar dois negativos, o que vai acontecer? Nada. Mas se você unir o negativo e o positivo, o que vai acontecer? Força. O nosso Deus, ele trabalha com isso e a gente nem percebe. Olha só as estações. Tudo começa no dia e na noite. Há uma necessidade desses dois opostos para que as coisas funcionem. É o equilíbrio. Quando existe uma aparente oposição, não é que aquilo está se perdendo, mas é que o Senhor está trazendo para nós o equilíbrio. Sabe, uma decisão tomada, ela tem que ser vista no ponto negativo. E às vezes o cônjuge vai fazer essa missão e a gente faz, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Maneiro. Às vezes a sua esposa quer fazer alguma coisa e você pega e fala assim: não, mas esse negócio, tal. Sem você perceber, você se tornou um opositor. Não é assim? Só que essa oposição é ajudadora. Por quê? Porque você vai ser treinado. Se alguma coisa acontecer de forma oposta, você já foi exercitado a pensar o que fazer se aquilo não der certo. Aleluia. Só que no primeiro momento, o que a gente quer? Sempre o sim. A gente quer ser apoiado, mesmo estando errado. Há um casal que existia uma cumplicidade assim fora do normal. O nome deles era Ananias e o outro Safira. Atos capítulo de número 5 vai falar desse casal que eles concordaram entre si em mentir para o Espírito Santo do quanto eles tinham vendido a propriedade. Olha que unidade, irmão. Olha que unidade nesse casal. Nós vamos fazer assim? Vamos, está tudo certo, combinado, nada saiu do script. Mas às vezes eu penso, se um deles estiver cheio do Espírito Santo,
fazia diferença. Verdade. O Espírito Santo fazia diferença. Não vamos fazer isso. Lembra de Cláudia, a esposa de Pilatos? Aquela mulher, ela foi sensacional na vida de Pilatos. Ela disse, olha, cuidado, hein, como você vai julgar esse homem. Porque eu tive um sonho que nós sofremos muito por causa desse juízo. E quando ela fala isso, Pilatos é tomado de temor. O lavar de mãos era uma maneira de ele não dar uma sentença sobre Jesus. Porque a mulher dele estava cheia da graça. Teve um sonho profético e disse, não se intrometa com esse justo. Então, Ananias e Safira, como nada. No casal, ficou muito bem, porque não houve briga. Talvez Pilatos poderia ter falado, cala a boca para a mulher dele, de uma maneira estúpida. Mas ele temeu. Ele ouviu. Então que hoje o Espírito de Deus nos dê essa graça. De nós olharmos essa oposição não como algo contrário, mas como um peso para ser medido, e uma vez decidido não podemos mais voltar atrás. Porque a palavra do crente é sim, sim, e não é não. Então quando você se opor, já aconteceu isso, você se opor a algo no seu casamento, e depois você fala, puxa vida, eu não estou nem preocupado com isso, mas na hora você colocou uma posição de oposição, você levantou uma questão, você levantou uma situação. E às vezes nós cônjuges falamos assim, você só põe dificuldade nas coisas. Mas são as possibilidades. É uma ótica, é um prisma que eu e você não estamos vendo, então nós precisamos ter o mesmo parecer. E uma vez que essas hipóteses são criadas, a gente vai começar a ter uma observação melhor. Foi para isso que Deus colocou as nossas adjuntoras. Para nos auxiliar. Será que é a hora? Será que isso não vai dar certo? Eu não senti muita firmeza. Porque a palavra aqui foi vigiar, não foi? De abertura. Foi. E às vezes aonde nós não vigiamos, as nossas esposas vigiam por nós. Aleluia. Às vezes nós temos uma determinada confiança, uma determinada certeza, e às vezes a esposa fala assim, irmão, estou sentindo a graça tão grande de Deus aqui. Que Glória a Deus. Às vezes a esposa fala assim, bem, será que é? Amor, será que é? Né, os mais modernos agora chamam de vida, né? Vida, será que é isso mesmo? E essa pergunta gera no outro uma inquietação, porque às vezes nós estamos certos de que tudo daquele jeito é o melhor a se fazer. E aí o questionamento não é que não é para se fazer, mas existe uma coisa que precisa vigiar. Aleluia. Não haja entre vós dissensão, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Construa, em meio à divergência, soluções para os aparentes problemas. Vigie. Nós oramos muito e vigiamos pouco. A gente é tão rápido na hora que a gente lê. Jesus, ele volta do Getsemane, os seus discípulos estão dormindo. Jesus fala o que para eles? Não podeis vigiar. E a gente, quando vai orar, tem que ser um culto de 1 hora, pelo menos. Não podeis orar 1 hora, não. É vigiar, irmão. Quem estava orando era Jesus, o outro vigiava. Olha o diácono vigiando. Dessa maneira. Estamos aqui, todo mundo aqui de costa para lá, e ele está lá, de meio fio. Uma hora ele olha para lá, uma olha para cá, porque está vigiando. Aleluia. E isso, irmão, é uma proteção também espiritual. A vigilância é uma proteção espiritual. Porque às vezes a gente pensa que essa persona que está ali, ele é só para a indumentária da igreja, pastor. Não, é alguém que está ali criando, está ali orando. A presença deste homem inibe certas coisas contra nós que aqui estamos. Aleluia. Então a intercessão ela é necessária e nós precisamos também poupar. Sobre finanças, irmãos, é algo peculiar para esse tema. Guarde, poupe, aprenda. O Faraó teve um sonho. Esse sonho de Faraó foi 7 vacas gordas sendo comida por 7 vacas magras. 7 espigas bonitas sendo devoradas por 7 espigas feias. Intrigou o coração de Faraó. José, que estava no cárcere, foi lembrado pelo copeiro
Ele disse, olha, eu conheço alguém que discerne sonho. É levado até Faraó. E quando é chegado lá, o sonho é discernido. Faraó, 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas, representa 7 tempos de fartura. E as 7 vacas magras e as 7 espigas feias representam 7 tempos de escassez. Então, de tudo quanto produzir no tempo da bonança, das vacas gordas, como a gente ouve dizer, guarde a 5ª parte. Nós temos que devolver ao Senhor o dízimo. Por muitos de nós, compreendido a 10ª parte. E a 5ª parte de um todo representa 20%. Talvez você diz, pastor, eu ganho muito pouco. Então não é que nós ganhamos pouco, é que nós gastamos mais do que ganhamos. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo, porque dinheiro muitas vezes está atrelado a coisas emocionais. Existem pessoas que ainda estão vingando aquele menino, aquela menina na infância que teve um déficit de alguma coisa. Às vezes nós estamos querendo doar àquela criança um hambúrguer do McDonald's que nós não tivemos na infância. E às vezes a gente quer fazer isso quando não fazemos conosco mesmo, fazemos com nossos filhos. A ideia do que eu não tive, eu vou ter que dar para o meu filho. A pergunta é, você não chegou até aqui sem aquilo? Aleluia. Então muitas vezes nós estamos com déficit da nossa infância. Se você prestar atenção, Provérbios vai dizer assim, olha diante de quem você está, e se for um homem glutão, põe uma faca na sua garganta. Olha como é que é agressivo, ali é ética, irmão. Por quê? Porque tem pessoas que, porque sofreu na sua infância, passou escassez, passou até fome, e às vezes quando vai comer, parece que é uma pessoa glutona, não tem moderação de apetite. A Bíblia está ensinando isso. E muitas vezes a nossa questão financeira está atrelada a vingar o nosso passado. Eu não tive, agora tenho. Quando casei, eu fiz uma vingança da minha infância, pastor Maurício. Minha mãe comprava, nós éramos em 5 em casa, e minha mãe comprava aquele Yakult que as mulheres passavam, hoje já estão menos, em alguns lugares nem passam mais, aquelas vendedoras de Yakult, minha mãe comprava uma cartelinha que vinha um packzinho com 6. E o meu sonho era dar 2 goles num copinho daquele, porque eu tomava um gole só. Quando casei, nós compramos uma cartela de 50 daquele. Eu furei os 3, coloquei numa caneca e dei 3 goles. Eu falei, pela primeira vez eu dei 3 goles. Eu acho que as indústrias até me foram solidárias. Você já viu que agora tem diminuído? Falei, só pode ser para salvar a minha infância. E eu fiz isso, irmão. Mas é até engraçado que quando o Evangelho chegou na minha vida, eu entendi que eu não precisava vingar o meu passado. Aleluia. Eu entendi que eu não precisava pagar algo que foi lá atrás. Eu sei que nós temos sonhos, mas o tempo está difícil. Em 2019, Deus falou acerca do ano de 2020 para nós, e foi terrível com essa ideia de lockdown. Para quem era profissional liberal, passou os maus bocados, mas Deus o sustentou. E nós estamos vendo um cenário bastante complicado, tanto na política, como na área, na agricultura, na pecuária. Tudo isso está dando um sinal de que vai vir uma crise futura. E se nós não decidirmos poupar, e o texto que o Senhor traz ao nosso coração é Eclesiastes 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Então nós precisamos aprender a poupar. Nós precisamos ter essa unidade. Unirmos juntos e dizer, olha, vamos separar uma parte. Nós brasileiros temos uma mania, porque nós não aprendemos na escola. Os americanos aprendem na escola, eles fazem uma conta que se ele guardar $1 por mês, quanto que ele vai ter um acúmulo para poder comprar uma Ferrari na sua vida. Nós não aprendemos isso. Mas nós precisamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus, ele pegou 5 pães e 2 peixes. Deu graças a Deus. E mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. E depois dessa transformação, ele diz, apanhai todos os sobejos.
e sobrou 12 cestos. Eu quero crer e aplicar que era um cesto para cada mês de um ano. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Aleluia. Se você está entendendo que Deus está falando que você precisa também ter uma unidade nas suas finanças, o Senhor ele vai trazer providência sobre a tua casa, sobre a tua família. O Senhor ele vai prosperar e vai trazer, aleluia, anos de fartura sobre a tua casa, porque você está entendendo a palavra e guardando no teu coração para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom e sua oportunidade de vida para Glória a Deus. Eu vou dizer cultural, nós temos um esforço. Agora eu queria ver a sua massinha. Levante a sua massinha também. O que ela se tornou? Está roxa. Estou vendo aqui rosinha, do pastor ficou verde. Agora, você lembra que quando você pegou na mão eram duas cores? Sim. Se misturou aí? Se tornou o quê? Uma só. Você consegue se separar? Não. O que Deus uniu, não separe o homem. Glória a Deus. Eu creio. Esse é o casamento. Essa é a unidade. Essa é a comunhão. Então entenda isso. A prosperidade está por vir na sua casa. Creio. Aleluia, por conta dessa unidade que o Senhor está trazendo sobre a nossa vida, para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Eu ainda tenho alguns minutinhos, eu queria pedir para a pastora Sharon a gente fazer mais uma das dinâmicas, amém? Vou pedir para o pastor Maurício escolher um casal, dois casais, por favor. Isso. Sobe aqui, pastor Sharon. O Wilson e a Lília. Olha aí. Irmão Wilson e Marília. E a Renata e o marido. Olha aí. Bora. Pode subir, por favor. Fica melhor para todos verem, né? Amém, pastor? Eu pedi para subir, né? Casa do pai. A pastora Sharon que vai falar a respeito. Boa noite, irmãos. A paz a todos. Amém. O pastor escolheu dois casais e hoje eles vão se declarar para as esposas. Vou fazer uma declaração de amor para as esposas. Mas, irmãos, não é uma declaração de amor qualquer, tá? É uma declaração de amor só para quem tem muito amor, viu? Eu vou apoiar aqui. Aqui dentro dessa caixa, ela tem vários objetos. E aí nós vamos ver a habilidade dos irmãos na declaração. Pode ir. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? A irmã pode se aceitar, o irmão vai se declarando. Pode ficar à vontade. Não olha para dentro da caixa, irmão. Você só vai pegar, mostrar o elemento pro pessoal e surgindo. E cada elemento tem que fazer a frase da declaração. Você pega um elemento e aí você vai ter que informar na frase. Tem um brinde para o casal que sair melhor em duas questões. Na declaração e quanto mais objetos ele usar na declaração. Quanto tempo? 2 minutos. 2 minutos, irmãos. Cronometrei. Posso pegar já? Você não precisa falar dessa cadeira, irmão? Só? Preciso escolher, né? Não. Pode escolher. Pode escolher no tato. Meu Deus! Começou. O amor tá pouco, hein? Tá bom, vamos lá. Posso olhar? Não, você pode olhar. Mostra aí. Declaração, vamos lá. 2 minutos tá pouco. Esse é bom, isso. Irmão, quanto mais objeto. São dois? Não, vai pegando. Antes de te conhecer, eu não tinha perspectiva nenhuma da vida, queria curtir, mas depois que eu te conheci, eu
eu vi que daria para construir algo melhor na minha vida. Ô, glória. Vai, Paulo, vai pegar. Ó, E depois que eu te conheci, eu pude viver da essência do amor. Tudo poderia ser melhor. Né? Como foi? Tem que falar. E todas as brechas da minha vida, quando eu te conheci, e você me ajudou a andar com Deus, eu consegui aos poucos ir fechando da minha vida. Acho que não precisa participar. E tudo ficou mais belo na minha vida, principalmente o sorriso. Comecei a sorrir melhor, todos começaram a ver a alegria e você conseguiu consertar, apertar tudo aquilo que faltava, ajustar a minha vida tudo que eu precisava. E hoje eu queria, acabou? Eu queria te dar mais 5 elementos. Não, precisa participar. tem certeza, é verdade. Não, acho Foi que difícil. Pastor Ronaldo, acho que não precisa nem participar. Não, eu fiquei aqui agora. Tem 2 minutos. Meu Deus do céu. Como é que eu... Objetos diferentes, vai ser bom. Vamos lá. Calma aí, Luciano. Pode começar. Jesus, aí, ó. Antes de te conhecer, amor, minha vida era cheia de contas. Aí eu conheci você, aumentou mais a minha saúde. Esse é o amor. Não é verdade? Olha só. Jesus me presenteou com um óculos lindo para mim poder enxergar o amor da minha vida. É verdade. Eita, Jesus. Eu andava no escuro sozinho, sem ninguém do meu lado. E aí Deus me deu uma luz na minha vida. Olha, meu Deus. O Senhor me presenteou com o bem mais precioso que eu tinha na minha vida. Minha pérola. Deixa eu ver. Fraquinho, hein? O isso foi melhor. Olha. Calma. Um capinha de celular, Jesus. Eu não posso pensar. Ah, Jesus. Amor da minha vida. Capinha do celular, né? É que era meu celular, eu sou a capinha. Eu posso colocar. Hoje é que a gente não vive sem celular, era meu celular, eu sei. Gente, o Wilson foi muito melhor do que eu, tá bom, gente? Calma, eu vou ser mais. Um grampeador, amor. Olha só. Você. Me grampearam. Ela foi meu grampo. Olha, gente. Amém, calma aí, mais um. Escova. Jesus, aí. Vai dormir na sala Hoje eu vou. Ai, Deus. Amor da minha vida. O que eu posso usar isso aqui? Amém. Grande coisa. 2 minutos. O primeiro casal usou 2, 3, 4, 5 elementos. O segundo casal, 7 elementos. Agora a igreja que vai decidir qual foi a melhor declaração e quem está mais apto a ganhar um brinde. Michel! Obrigado, Jesus. Vou terminar a grava. Calma aí. Vai chegar. 3 pro... É melhor eu passar pra frente. Está na frente. Mais um passo aí. Mais um passo. Quem gostou do Wilson, levanta a mão. O Wilson foi o vencedor. Ô, Chiquinho!
bom. Glória a Deus. Aleluia. Ô, Glória! Nossa. Maravilha, né, irmãos? Irmãos, uma das coisas que o casal também carece é a cumplicidade, né? E aí nós falamos um pouco sobre sexualidade. Capítulo de número 7, versos 4 e 5, da 1 Coríntios, diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas teme ao marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas teme a mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Irmãos, isso é muito sério no que se diz respeito à cumplicidade. Existem algumas coisas que nós vamos fazer no mundo espiritual, e se nós não tivermos debaixo das regras que as Escrituras nos colocam, será um paliativo inócuo, ou seja, um remédio sem solução. Por quê? A primeira coisa que a gente precisa é concordância, cumplicidade. E muitas vezes nós vamos encontrar algumas pessoas que têm uma vida espiritual aparentemente bastante evoluída. Ora mais, jejua mais, lê mais, busca mais. Mas se tudo isso não for o consentimento do cônjuge, isso será sem efeito algum. É uma vida travada. O que o apóstolo Paulo diz, olha, você não pode fazer um jejum sem antes conversar com a sua esposa, sem antes conversar com o seu marido. É necessário que o outro também o abençoe para que esta oração e esse jejum ele faça efeito no mundo espiritual. Então não adianta alguém, dentro de uma consciência incauta, dizer assim: eu vou me separar para orar. Isso é necessário um consentimento mútuo. É tão forte isso que Pedro vai dizer que se nós não coabitar com entendimento, as nossas orações não serão ouvidas. Viver em unidade, viver em comunhão é uma necessidade. Alguém pode me perguntar assim: pastor, e quando o cônjuge não é crente? Nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo 7, verso 14, vai dizer que o homem crente santifica a mulher descrente. A mulher crente santifica o marido descrente. E é interessante mais que a Bíblia vai dizer que em outro tempo nossos filhos eram imundos. Agora sois sãos. A nossa comunhão com o Senhor santifica a nossa casa, santifica o nosso lar, santifica os nossos filhos. Então há uma necessidade dobrada de quem convive com um dos cônjuges que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E você vai ver muitas pessoas fervorosas espiritualmente, isso é aparência. Porque se não tiver cumplicidade com o cônjuge, a palavra de Deus está dizendo que quem vai trabalhar nisso é Satanás. O tempo de um casal de jejum, ou ele tem que ser junto no propósito, ou quando o outro irá fazer com consentimento e que seja por pouco período. Às vezes a gente vai na igreja, lê Daniel e fala assim: eu vou fazer um jejum de Daniel. Aí a gente mistura o jejum dos legumes, lá no começo do livro, no capítulo 10, e a gente fica 21 dias de jejum. Agora eu pergunto: sem consentimento mútuo, não tem efeito algum. É o que a palavra diz. Então, para que haja um período estendido, tem que haver um consentimento e uma vigilância dobrada. Aleluia. Porque para que Satanás não trabalhe na incontinência. A falta de continuidade da união do casal pode gerar uma brecha para o adversário trabalhar. Aí nós temos que fazer como o nosso irmão fez: pegar a fita ali e tampar todas as brechas.
Nós precisamos disso, temos que ter sabedoria para isso. Então, a cumplicidade ela é algo necessário, essa autorização, irmãos. A gente aprende algo para nós sermos bênçãos. Nós não vamos aprender algo para que nós sejamos pedra de tropeço na vida. Então, quando nós ouvimos isso, e algum dos cônjuges diz, olha, eu preciso me separar para a oração. E aí, quando assim for deliberado sobre a nossa vida, tem que haver da parte do outro uma cobertura de oração, uma intercessão, uma vigilância. Jesus orava e esperava que seus discípulos vigiassem. Então, a vigilância é essa necessidade. Então, nós não podemos fazer nada sem que assim seja concedido pelo outro. Então, o jejum e oração carecem cumplicidade dentro do casamento. Amém. Glória a Deus. Então, é isso que nós precisamos guardar. Entendimento. Aqui, Pedro, capítulo 3, verso de número 3, ao versículo 4 e depois o versículo 6 estão logo. Versículo 3 e 4 diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisar do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas no homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso que é precioso diante de Deus. Eu digo assim à minha esposa, olha, fique muito bela, porque aquilo que está dentro de você tem que sempre ser mais bonito daquilo que está fora. Aleluia! O texto não impede que as mulheres sejam adornadas. Essa semana eu estava pedindo para Deus uma palavra, e o Senhor me levou lá em Ezequiel, capítulo de número 16. É um texto tão maravilhoso. Deus está falando ali com Jerusalém, falando que a pegou nua, o cordão umbilical não estava cortado. Aí Deus começa a tratar com Jerusalém. E você vai olhar o tratamento de Deus com Jerusalém, a analogia que o profeta faz, tem tudo a ver com adorno. Tudo a ver com adorno. É bracelete, é colar, é brinco, é tanta coisa, irmãos, que o Senhor adornou, linho fino. E a palavra de Deus, ela não se contradiz. Toda interpretação aparentemente contrária é em nós a contradição. Então Deus não poderia adornar Jerusalém dessa forma e mandar Pedro dizer, olha, as mulheres não podem ser elegantes, não podem ser bonitas, não podem ter pedras preciosas. O que ele está dizendo, olha, a beleza da mulher não seja isso. Seja algo interior. Tudo isso é superficial. Mas quando alguém olhar e ver uma mulher bela, bem trajada, bonita, e quando ela abre a boca, ela é amável, ela é acolhedora, ela é mãe, ela é alguém que consegue abraçar, você pode ter certeza. Essa beleza exterior, ela vai ficar muito maior do que é possível alguém ter. Glória a Deus. Então a beleza tem que ser dessa forma. E aí no versículo de número 7 ele diz assim, igual o vosso marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós o seu cordeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Viver sem entendimento, viver sem essa harmonia dentro do lar, faz com que Deus não ouça as nossas orações. Então, a conjugalidade em concordância, em entendimento, em comunhão. E esse texto eu deixei dentro do subtópico aqui, do tópico de sexualidade, porque, irmãos, existe uma necessidade de dar prazer ao cônjuge. Eu poderia ter continuado lendo o livro de 1 Coríntios, que ele vai falar sobre a defraudação. Eu vou falar algo aqui meio pesado. Eu sei que tem até crianças que não estão mais aqui, né? Eu vi algumas crianças já estão na saída. Posso usar um termo aqui um pouco mais? Para os irmãos entenderem algo. A necessidade de dar prazer um ao outro é tão importante quanto orar ao Senhor. Lembre-se que quando você olhar para o seu cônjuge, você está olhando para um filho e uma filha de Deus. E alguns dos que aqui estão presentes já são sogros e sogras.
Se o seu genro ou sua nora não tratar bem o seu filho, como você trata eles? Como você olha para eles? Imagina Deus olhando do céu e nós não dando a devida honra às nossas esposas. Nós não dando a devida honra aos maridos, assim as mulheres. Como é que Deus vê você tratando um dos seus filhos? Então isso é sério. E quando nós entendemos que nós iremos fazer pelo mandamento, pode ficar tranquilo, porque a palavra é Jeová Jireh. Amém, Senhor. Deus providenciará para si o cordeiro. Aleluia. Não é uma prosperidade para nós. Deus não vai providenciar coisa se isso não for resultar em glória para o nome dele. Deus só providencia aquilo que glorifica o nome dele. Aleluia. Agora vocês vão entender isso. Glória a Deus. Jó, ele perdeu 10 filhos. 3 meninas e 7 meninos. No finalzinho do livro de Jó, diz que ele foi restituído tudo em dobro. Só que filhos ele não restituiu em dobro. Sabe por quê? Não existe isso. Eu quero abrir uma adendo aqui para nós evangelistas. Quando você vê um irmão afastado, lembre-se disso. O casamento pode se romper. O marido e a esposa podem se tornar ex. O namoro pode não ser dado futuro, pode se tornar um ex. O patrão pode nos demitir, se torna um ex. Mas uma coisa entenda, nunca haverá um ex-pai, uma ex-mãe, e para nós evangelistas nunca haverá um ex-irmão. Aleluia. Amém. Nós nunca vamos olhar para alguém que esteja desviado e dizer, olha, ele desviou, não é da fé, não era um dos nossos, como a Bíblia diz para aqueles que estão de fato apostatando da fé. Mas os esmurecidos caídos continuam sendo nossos irmãos. Amém. Então lembre-se disso. Então nós precisamos, mediante esta palavra, entender a necessidade de nós honrarmos uns aos outros. E aí, no final da história de Jó, a Bíblia diz que ele teve mais 10 filhos. E as suas filhas foram as mulheres mais formosas. Jó tem um diálogo com a sua esposa, e ela vendo o sofrimento dele, ela diz assim, amaldiçoa o seu Deus, morre. Alguns tradutores dizem que ela quis dizer, despede o seu Deus e morre. E aí Jó diz para ela, como fala uma louca, fala assim, não aceitaste o mal de Deus com prazer, o bem de Deus com prazer, agora não querem tu aceitar o mal. Só que uma coisa acontece, parece uma briga, parece uma intriga, parece uma discordância. Só que lá no final, acontece algo maravilhoso. Essa mesma esposa, isso eu garanto para os irmãos. O capítulo de número 31, eu não vou ler aqui, depois os irmãos leem em casa. Vai conferir que Jó não teve outra mulher. Aleluia. Mas para que ele tivesse novamente 10 filhos, o Senhor proveu para si. Para a glória do nome dele. Um vigor, a virilidade, o amor, a paixão, o desejo sobre a vida de Jó. Eu quero liberar uma palavra profética aos casais aqui presentes. Deus vai reavivar, aleluia, a vida de cada um que aqui está. Haverá virilidade da parte do Senhor, porque nós não iremos simplesmente por uma questão carnal, mas nós saberemos que é necessário, aleluia, o Senhor nos dá vigor para cumprir o mandamento da palavra dele. Então, em nome de Jesus, receba um aquecer da chama, da paixão conjugal, da vida entre você e a sua esposa. Aleluia, se existe algo que é físico, emocional, o Espírito de Deus também trabalha nessa área. E haverá vigor para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você recebeu essa palavra profética? Ao Senhor. Glória a Deus. Esse é um vigor.
que o Senhor derramou sobre a vida de Jó. Agora, irmãos, cabe nós aqui, né? Existe a necessidade de uma natalidade, amém? Amém. Amém, irmãos? Meu Deus. Aleluia, eu creio. A Bíblia diz que se tiver profecia, seja a segunda medida da fé. Eu creio que Deus vai avivar o leito conjugal de vocês. Mas tome cuidado com a natalidade para aqueles que não querem. Vocês falaram mais abertamente aqui? Né, pastor? Só os casados, isso, irmão. Só os casados. Glória a Deus. Eu sei que existem noivos aqui, para a gente bem lembrado, viu, pastor? Obrigado. Eu sei que existem noivos, namorados. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Maurício que nos permitiu estar aqui presente. Porque nós, igreja, cometemos uma falha muito grande. Na grande maioria das vezes, nós remediamos e não prevenimos. E a melhor maneira de não adoecer é prevenir. Melhor é prevenir do que remediar. Aleluia. E se Deus te concedeu a bênção de estar neste lugar, para aprender sobre uma conjugalidade, você vai para o casamento com ferramentas que muitos de nós tivemos que aprender no caminho. Amém. Nós temos que aprender no dia a dia, porque às vezes não temos essa pauta. Então, se Deus nos trouxe aqui, entenda isso. Aleluia. Se guarde para aquele dia. Glória a Deus. Se guarde para honrar o seu esposo e a sua Em esposa. nome de Jesus. Então, assim, a gente traz uma palavra profética sobre isso. O pastor já estava detendo ali, meu, você pode aplaudir a Deus pela vida do seu pastor? Pastor Maurício, isso não é médico. Nós vamos dizer espiritual pelas suas ovelhas. Aleluia. Você liberava algo profético. E o pastor, cuidando das ovelhas, já reteve dizendo, olha, vai para a borda. Isso é para os casais. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Aleluia. E na minha, na falta da vigilância, eu estou entendendo que todos são casados. E pela fala do pastor eu entendi. Existem pessoas que não são. Então essa profecia vai ser para o momento em que o seu casamento tiver necessidade. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos encerrar aqui. E a pastora Cher tem mais uma gincana aí, pastora Cher? Não? Tá. Não vai dar para a gente fazer a última gincana aqui, mas eu quero. Não? Faz, pastor. Pode fazer, pastor? Tem mais um presentinho ali, tem um livro. A pastora Cher também vai escolher aí. Vai ter que ser dois casais. Agora é a pastora. Pastora, por gentileza, escolhe dois casais para participar. Aleluia. Ó, essa aí não está bem caçar, sabe? No deserto, vocês vão ter que tirar a sandália dos pés de vocês. Tirar os sapatos aí. Meu Deus. Tá bom? Aleluia. Aí vai tirar o sapato e o irmão vai emprestar um sapato para a varoa e a varoa vai emprestar um sapato para o varão. Oi? Não vai usar não, é só para segurar. Amém? Pode para segurar. O sortinho para o senhor também, vai ficar com os dois na mão. Amém? Vou ficar de costa aqui um para o outro. Por favor, aqui. Virado para mim, mas um pouquinho para frente. Isso não pode encostar, tá? Vocês não podem dar um para encostar. Isso. O irmão Natan, os dois. Um do senhor e um dela, por favor. Você fica com o seu e o dela. Vocês já vão entender, já faz parte da dinâmica, pessoal. Pega o seu e o seu. Perfeito. De costa aqui, um pouquinho mais para cá. Só não pode encostar, tá bom? E nem vale olhar ainda. Tem que ser justo.
Tá perto? Mais para isso, mais um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho. O Arão também mais um pouquinho. A senhora Sheila vai fazer as perguntas e aí vocês vão responder se é ele ou ela. Se for ela, vocês vão usar o sapato dela para levantar. Se for vocês, vocês vão levantar o sapato de vocês. E as irmãs da mesma forma. Não, levante os dois, exatamente. Isso se a irmã também dessa mesma maneira, tá? Quando for o varão que está mais acentuado na pergunta, aí levanta do varão. Se for a varoa, e se for os dois, como a pastora disse, os dois levantam. Eu preciso que alguém marque, né, quando eles tiverem mais coincidência. Dá para marcar, Michel, aí? Dá. Quem acertou um ou outro? Legal, vai no tarinho com a caneta. Deixa eu abençoar esse valor, porque quando tem solteiro no encontro de casais, já está prevenido o casamento. Né? Vamos lá, pastora Sheila. Quem é mais atrapalhado? Quem fala mais alto? Tá marcando? Tá marcando. Vou dar igual. Quem cozinha melhor? Quem é mais competitivo? Quem dorme mais? Quem tem mais humor? Não pode falar. Eu não escutei a última pergunta. Quem tem mais humor? Quem chora vendo filme? Quem faz compras por impulso? Quem sempre discute por besteiras? Quem ama mais comemorar aniversários? Quem se preocupa mais com a aparência? Quem gosta mais de ouvir músicas? Quem faz melhores surpresas? Quem demora mais no banho? Quem costuma rir na hora errada? Quem se importa mais no casamento? Quem perdoa com mais facilidade? Quem gosta mais de sair? Quem é mais sonhador? Quem gosta mais de filmes? Acabou? E aí, varão, quem ganhou? Eu. É um livro, se não falar que foi eu. Vamos ver o placar. Acertou mais. Por você ser um estudioso, eu estava torcendo por você. Deus abençoe, porque vocês continuam nessa cumplicidade aí, nas respostas juntos. Isso é muito bom. Glória. Para a gente encerrar, o devocional, a liturgia doméstica, ela é necessária.
A Bíblia diz que Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te deu descendência dessa mulher pela petição que fez ao Senhor, e voltaram para o seu lugar. 1 Samuel capítulo 2, verso 20. A Bíblia diz que todo tempo eles subiam até o tabernáculo para orar ao Senhor. Então o devocional, ele tem uma necessidade também dessa necessidade de estarmos juntos, de ler a Bíblia junto. Às vezes não tem mais vontade de ler, mas para aqueles que leem, a melhor maneira de você guardar um tema, guardar um estudo que você fez é comentando. Então fale com a sua esposa, comente. A pastora Sharon, às vezes eu até entendo ela quando ela diz: eu não vou nesse culto, porque todas as minhas mensagens ela é a primeira a ouvir. É a primeira a compartilhar com ela. Ela fala: já ouvi essa mensagem. Então se conserta, Deus está falando com você duas vezes. Então eu estou enrolada. Irmãos, tudo que Deus tem nos dado, a gente compartilha. Isso é uma maneira muito boa da gente guardar. É por isso que Jesus disse assim: ide fazer discípulos. Porque ensinar, transmitir, repassar é uma maneira de que a gente conserva isso conosco. Se você aprender algo e você não compartilhar, aquilo se perde. Então a melhor maneira é você fazer. Você falando, conversando sobre o assunto, e peça sempre a opinião do seu cônjuge. Por quê, irmãos? Porque todo comentário do cônjuge é legítimo. É quem come com você um quilo de sal. Quando o seu cônjuge enaltece a sua vida espiritual, ela de fato, ele de fato sabe o que está falando. Porque é quem convive com você. É quem está lá nos dias de ânimos e desânimos. E esse é sim aprovado como discípulo. É bem fatídico isso. Nós entendemos que muitas vezes uma pessoa ela vai ser denunciada por quem convive com essa pessoa. Se você quiser ter referência acerca do pastor Ronaldo, eu tenho 4 pessoas que podem me denunciar. Se o que eu digo, eu vivo. É os meus filhos e minha esposa. Eles podem. Se eles fizerem caras e bocas, você vai dizer: está em falta. Eu digo quando são honestos, né? Então é assim que a gente tem que viver. A nossa família vai nos mostrar diante do povo. A Bíblia diz assim: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, a nossa comunhão, nosso devocional, ele é necessário. Efésios 5, 22 ao 25 diz assim: vós mulheres sujeitai aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja esteja sujeita a Cristo, assim também vós mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Vós marido, amai a vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. A submissão, como eu disse aqui, é estar junto na missão. Não é inferioridade, é igualdade de responsabilidade. É claro que quando Deus procurar, Ele vai procurar do varão. E a sua coadjuvante, a sua ajudadora tem que estar dentro desse nível de ajudante, de participante, de apoiar, de muitas vezes se contrapor, para que haja um equilíbrio em todas as decisões tomadas. Então que entendamos essa missão e nós, marido, a palavra do Senhor dá mandamento para que nós amemos as nossas esposas. Por que não as irmãs? Por que não as mulheres? Porque naturalmente a mulher ama. O amor mais próximo do de Deus é de uma mãe. A Bíblia diz assim que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu, o Senhor, não esquecerei. Então a mulher, ela foi feita por Deus. No aperfeiçoamento da obra, tirada da costela do homem, feita de uma maneira aperfeiçoada. E nisso o Senhor a carregou de amor. Então quando eu e você damos às nossas esposas 120, ela vai nos devolver 240. A mulher é um símbolo de capacidade de amor.
Então, que nós possamos guardar isso no nosso coração, que esse encontro traga para nós essa comunhão, essa unidade, essa graça, tudo que o Senhor reservou para esse dia. Eu peço que os irmãos dialoguem sobre o que foi dito, porque em todo tempo será lembrado no nosso coração. Aleluia. Vamos guardar isso. E isso fará com que a nossa família não seja rompida, não seja destruída, como nós louvamos aqui. Então, que nós possamos guardar os nossos corações. A família é a base de toda a sociedade. Não se engane com narrativas, com conversas, com palavras bonitas, que venham contrariar o discurso das Escrituras. Não se deixe levar. Cuide dos seus filhos. Dialogue também com eles. Faça como o pai dessa igreja, o pastor, que deu oportunidades ainda não casados de ser ministrado, de ouvir essa palavra. Então fale com seus filhos. Dialogue sobre a vida conjugal. Não deixe com que os seus filhos aprendam sobre casamento por outros caminhos. Santifique a tua casa. Santifique a vida dos seus filhos. Aleluia. Amém? Eu quero fazer uma oração, já passo o microfone aqui de direito. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor Maurício. Quero agradecer, pastor, por esse zelo. Eu confesso que a gente sempre pensa que vai ensinar alguma coisa, mas Deus sempre nos coloca uma carga a mais. Eu saio daqui aprendendo esse zelo, porque, irmãos, as coisas estão de maneira aleatória. E eu queria que vocês entendessem, eu vou enfatizar isso de novo, porque é muito fácil a gente evidenciar alguns pontos de melhoria do nosso pastor, da nossa pastora, na nossa congregação. Mas mude a vossa visão. Percebam o zelo do pastor de vocês para com os jovens dessa igreja. Porque ainda é, segundo as Escrituras, pecado o coito fora do casamento. Ainda que a modernidade esteja dizendo o que quer que seja, ainda que a ciência queira respaldar isso, entenda uma coisa, diante da palavra do Senhor, o coito se consoma no casamento. Então, que nós entendamos, ainda a fornicação é pecado. Glória a Deus. A Bíblia não continua. Aleluia. Glória a Então, Deus. olhe isso, essas coisas, olhe esses valores. Isso é doutrina, irmãos. Aleluia. É doutrina das Escrituras. Então, esse zelo ressalta a doutrina da palavra de Deus, o didaquê das Escrituras. Então, eu quero mais uma vez louvar a vida deste casal por esse zelo, por esse comportamento, e que nós possamos seguir assim, na graça e no conhecimento de Deus. Aleluia. A Escritura é um sem fim para todas as áreas da nossa vida. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, nós queremos louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Senhor amado, que o Senhor manifeste a tua glória sobre cada casal. Senhor, que a tua prosperidade venha sobre, Senhor amado, seus filhos. Pai querido, na área sentimental, na área emocional, na área financeira, em todas as áreas, Pai. Senhor amado, que os filhos desses casais sejam benditos em todo o tempo. Que os nossos filhos sejam, Pai amado, abençoados. Que nós possamos, ó Deus amado, transpor essa santidade sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, quero louvar ao Senhor por essa igreja, por este povo, por abrir, Senhor amado, essa oportunidade de ministrar os casais, de consolidar a vida conjugal, de trazer sobre a família, Senhor amado, essa proteção, essa graça. Porque, Senhor amado, a tua palavra, Senhor amado, ela é proteção, ela é lâmpada, ela é luz, Pai amado, e nos faz trilhar, Senhor amado, como de dia nos nossos relacionamentos. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.